Opa, galera Peralta, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio falar aqui de um filme muito importante. Dessa vez eu não vou falar dele em um minuto, porque ele é um filme que a gente vai ter que falar muita coisa, porque ele é um filme muito que dá abertura para várias compreensões e vários comentários. Hoje a gente veio falar de American Psycho, ou Psicopata Americano, como é mais conhecido por aqui. Pra quem não sabe, Psicopata Americano conta a história de um cara que ele é rico, né? Ele é filho de um milionário, ele trabalha na loja desse milionário e tal. Esse cara, tem uma noiva, tudo, e é aquele típico rico que faz tudo errado. Tira pó na festa com os amigos, trai a noiva, entendeu? Trai a noiva, inclusive, com uma mina que é casada com um amigo dele, entendeu? E ele é tipo um cara que trabalha em Wall Street. Essa é a vida do famoso. Ele vai nos restaurantes caros, faz massagem, compra roupas caras, fuma charuto, esse tipo de coisa que rico babaca faz. Essa é a história do Patrick Bateman, né? A história do Patrick Bateman de dia, porque à noite, quando ninguém está vendo, Patrick Bateman é um assassino em série, um psicopata, que ele tem uma segunda vida como um horrível assassino em série, como diz aqui, onde ele mata diversas pessoas, prostitutas, mendigos, e eu acho que a primeira coisa que eu quero falar desse filme é isso. Engraçado como ele apenas mata pessoas que são de tal classe ou de tal coisa. Por exemplo, primeiro, ele mata uma pessoa que ele tem raiva. Que o primeiro assassinato dele é contra um dos companheiros de trabalho dele, que o cara é mais rico que ele, tem tudo mais que ele, como ele é um invejoso, ele vai e mata o cara. O que simboliza que ele mata por sentir raiva das pessoas ou da classe das pessoas. E aí, a partir do momento que ele começa a matar mendigos, moradores de rua, começa a matar prostitutas, demonstra como. Eu acho que essa parte ela demonstra um pouco tipo, esse preconceito de ricos com pessoas de classe baixa e como eles se sentem maiores e se sentem como se pudessem fazer tudo com as pessoas, entende? Só por causa que eles têm dinheiro, eles podem fazer tudo o que eles quiserem com as pessoas que são mais pobres ou que estão numa situação vulnerável. Então já é uma primeira crítica muito boa. Vai passando o filme, ele vai matando um monte de gente. Aí ele cansa da mulher dele, porque a mulher dele, inclusive, tem um diálogo muito bom, que é entre ele e a noiva dele. Ela é narcisista, ela só se preocupa com ela e ele é um psicopata. Esse diálogo demonstra o que é um narcisista, onde ela não se preocupa com o que ele sente ou com o que ele pensa. Ela só se preocupa com ela, o que os amigos dela vão falar ou algo do tipo, entendeu? Uma pessoa bem narcisista. E pessoas narcisistas são comuns. Psicopatas a gente não encontra tanto, mas narcisistas são bem comuns na nossa sociedade, tá? É, alguém já deve ter tido uma namorada narcisista ou algo do tipo. Enfim, aí ele separa dessa noiva e aí ele começa a matar todo mundo. Só que aí no final do filme, meio que aí a gente começa a questionar se as coisas são reais ou não. Porque ele começa a matar policial, explodir carro da polícia, mata todo mundo. No final ele acaba chegando no escritório dele, desabafando com o advogado dele, ligando pro advogado dele, falando um monte de coisa, falando que ele assassinou as pessoas e tal. E no final, no outro dia, nada acontece. Ele acorda num dia normal, ele vai pra um restaurante comer junto com os amigos dele. E lá ele fala com ele encontra esse advogado. Ô filha da puta. Ele encontra esse advogado. E lá ele vai falar, ó, desculpa, mas eu cometi todos esses crimes, tal, tal, tal. E o advogado fala, não, cara, não existe nenhum crime. O cara que você matou, ele tá em Londres. Você não matou o cara só foi embora pra Londres. Aí você fica tipo, aí nós todos. Aí ele senta na mesa, ele tá vendo TV, ele começa a questionar o que é real, o que não é real. E como ele odeia a vida que ele vive, porque ele tem que fingir. E a vida dele vai ser assim, ele vai ter que fingir as coisas pra sempre. Ele vai ter que ficar nesse subconsciente dele. A minha interpretação do filme é que, como ele é um cara que vive uma vida muito tediosa, muito chata, sem nenhuma aventura e sem nenhuma emoção, e como ele é um psicopata, não sentindo emoção por ninguém, meio que ele cria na cabeça dele umas hipóteses. Ele é meio que. Ele não é só um psicopata, ele é um psicótico. Ele cria ideias na cabeça dele de. Tipo, essas ideias loucas de como se ele tivesse matando pessoas ou algo do tipo, pra que ele pudesse se distrair da vida que ele acha uma bosta. Ele acha a vida dele uma bosta, ele odeia a vida dele. Então ele cria essas psicoses para poder se distrair da vida dele. O que é um negócio muito legal, cara. Eu gosto muito dessas ideias. É um pouco parecido com psicose. Inclusive, Patrick Bateman faz um adendo ao Norman Bates. E aí ele junta um final de Norman,
É com Bate. Então é Bateman, entende? O sobrenome dele vem daí, do, do Norman Bates. Enfim, eu acho esse filme muito bom, cara. Mas só que ele não é um filme assim que é tão fácil de compreender. Eu daria uma nota 8 pra ele, 8 de 10. Ele é um filme que você vai ter que se esforçar um pouco mais pra compreender as coisas que acontecem, ainda mais no final. Você meio que não entende nada e tudo fica meio, nossa, o que que eu assisti, velho? Que coisa bizarra. Mas eu acho que todas as coisas que ele falam nesse filme são muito boas. Essas questões de como existem psicopatas escondidos na sociedade. A maioria desses psicopatas são os donos de empresas e algo do tipo, que como existem pessoas narcisistas e como as pessoas são horríveis e elas só escondem essa meio que esse ponto ruim delas, elas só escondem, entende? Elas não se preocupam com ninguém e elas, se elas pudessem, elas matavam, mas elas escondem isso para que ninguém julgue elas. Então esse filme é muito bom, cara. Muito bom, 8 de 10. É difícil de compreender ele e entender porque as expressões do Patrick Bateman são estranhas, pelo menos a primeira vez que você assiste, é bem estranho. Mas enfim, assistam o filme porque é muito legal.